Bom dia, obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver na edição de hoje. Mercado atacadista de carne suína teve queda nos últimos dias. Até a última semana, a colheita da soja atingiu quase 3% da área cultivada no Mato Grosso. Tempo firme para a maioria dos municípios de Goiás. Nos últimos 6 meses, o preço médio da gasolina subiu quase 20% nos postos de combustível. A nutricionista Carolina Chaveiro da Silva vai comentar sobre um tema interessante. E você vai conhecer as plantas medicinais que ajudam a controlar a saúde do intestino. O agronegócio está começando. O mercado atacadista de carne suína teve queda nos últimos dias em São Paulo. E no acumulado de janeiro, a desvalorização é de 8%. Neste elo, com a carcaça sendo comercializada em média a R$ 5,70 o quilo. Os compradores estão bastante retraídos de modo a evitarem acúmulo de estoque. Além da demanda interna ruim, devido à segunda quinzena do mês, junto com a sazonalidade de janeiro influenciar negativamente as vendas, ainda temos a retração nas compras do mercado internacional. E nas 2 primeiras semanas do ano, o Brasil embarcou diariamente 1.900.000 toneladas de carne suína in natura, frente a 2.500 toneladas exportadas diariamente em janeiro de 2017. No mercado físico, porém, as ofertas estão alinhadas com a demanda e os preços se mantiveram estáveis por mais uma semana. O animal terminado e negociado em média em São Paulo está na casa de R$ 74,00 a arroba. Para os próximos dias, o mercado deverá seguir enfraquecido e quedas nas cotações não estão descartadas. Levantamento da consultoria AG Rural constatou que até a última quarta-feira, dia 24, a colheita da soja atingiu 3,8% da área cultivada no Mato Grosso, com avanço semanal de 2,5 pontos percentuais. Apesar do bom desempenho que foi favorecido pelo tempo mais seco dos últimos dias, ainda existe atraso em relação aos 7,5% do ano passado, que teve plantio e colheita bastante acelerados e abaixo dos 3,9% da média de 5 anos. Lá no Mato Grosso do Sul e Goiás, onde já havia colheita nesse mesmo período do ano passado, os trabalhos devem engrenar somente em fevereiro, devido ao plantio mais tardio. Analistas de mercado observam que as condições também são boas nos demais estados e a previsão para as próximas 2 semanas é de chuvas favoráveis ao desenvolvimento das lavouras nos estados que plantam mais tarde, como o Rio Grande do Sul e também na região do Mato Piba, que abrange os polos agrícolas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Em relação à comercialização, o mercado calcula que, por causa da colheita mais tardia, cerca de 6,5 milhões de toneladas de soja sairão das lavouras brasileiras até o fim de janeiro. A maior parte de Mato Grosso, que deve colher 5,6 milhões de toneladas. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos chuvas isoladas, muitas nuvens, períodos de sol e chuvas em algumas áreas. Para outros municípios, nós teremos tempo nublado, muitas nuvens com curtos períodos de sol. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. Porangatu, 31 a máxima e 22 a mínima. Campos Belos, 32 a máxima e 23 a mínima. Séries, 31 a máxima e 22 a mínima. Lusiânia, 30 a máxima e 22 a mínima. Jussara, 32 a máxima e 23 a mínima. Anápolis, 29 a máxima e 21 a mínima. Acreúna, 29 a máxima e 22 a mínima. Quirinópolis, 28 a máxima e 22 a mínima. Jataí, 28 a máxima e 21 a mínima. E Ipameri, 30 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que os últimos 6 meses o preço médio da gasolina subiu 19,5%. E
A Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, vai comentar sobre um projeto interessantíssimo. E você vai conhecer as plantas medicinais que ajudam a controlar a saúde do intestino. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Carolina Chaveiro da Silva. A Carolina, ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva. E nós vamos falar hoje de um tema diferente. Hoje nós vamos falar de um projeto que a doutora Carolina criou e vem dando um resultado fantástico. Doutora Carolina, que projeto é esse? Bom dia, Antônio. Bom dia. Esse projeto está voltado realmente para a reeducação alimentar, Antônio. Algumas pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em ter um emagrecimento e manter essa vida, esse estilo de vida a longo prazo, né? Então é onde que a gente fala que ela faz somente a dieta e depois não tem o acompanhamento, segue por 15 dias e depois acaba enfiando o pé na jaca. E esse é um problema muito grande, Antônio. Nesse projeto eu utilizo algumas ferramentas de coach para emagrecimento, visando realmente mexer um pouquinho no emocional da pessoa, ver qual que é o objetivo dela, ver se compensa ela continuar do jeito que ela está. Como é que chama o projeto? O projeto chama Além do Prato. Além do Prato? Isso, porque a gente tem que esquecer realmente aquela montagem do prato, né? E ver além dele. Não ver os ingredientes que estão lá, mas ver muito a questão emocional. Tem muita gente que é ansiosa e desconta na comida, tá com raiva e desconta na comida. Então eu mostro para as pessoas que fazem parte desse projeto começar a distinguir os sentimentos que ela tem e deixar a comida de lado, justamente ter a reeducação alimentar. Quer dizer, não é parar de comer. Não. É comer certo. Exatamente, é saber que tudo é permitido, tudo tem um horário certo, mas tem uma quantidade certa a ser ingerida. Então esse projeto são grupos de até 9 pessoas, a gente fica juntos durante 15 dias, tem algumas conversas pessoalmente, onde eu vou utilizar essas ferramentas, onde eu vou estar passando um plano alimentar e tem também durante 24 horas uma manutenção através do WhatsApp, onde a gente monta um grupo e fica conversando, onde as pessoas vão mostrando a realidade que ela está vivendo e mostrando também as transformações que elas vão tendo ao longo desse período. Eu já estou na 4ª edição desse projeto e está sendo também um projeto fantástico, onde cada pessoa que participa está desde do primeiro até agora. Então, porque realmente está vendo essas mudanças que é além do prato, não só o que a gente coloca, mas vendo também a questão da mentalidade. Eu quero até abrir um parênteses aqui, dizer o seguinte. Eu comecei a fazer esse trabalho com a doutora Carolina, não em grupo por questão de tempo. E ainda não estou sentindo a diferença, claro, tem 3 dias que eu comecei a fazer esse trabalho. Isso foi na segunda-feira. Na segunda-feira, na última segunda. Então nós não estamos sentindo. Eu vou te dizer uma coisa, tem que primeiro mudar aqui dentro da cabeça. Porque se não mudar dentro da cabeça, não resolve. E outro problema que a gente vem sentindo é o seguinte, o gordinho sofre pra caramba. O gordinho sofre demais, é na hora de colocar meia, é na hora de cortar a unha, é uma série de coisas, o gordinho está sempre... Então eu cheguei à conclusão seguinte, ou a minha saúde, ou então ia dar algum problema sério dentro de um curto espaço de tempo. E aí eu resolvi também fazer esse projeto, entrei nesse projeto e entrei de cabeça. E você tem que tomar uma decisão, ou faz ou não faz. Não tem meio termo. Dá vontade de comer, dá vontade de fazer isso, de beber refrigerante, de tomar cerveja, mas tem que segurar as pontas. Não é por aí? É exatamente, Antônio. Então, justamente por isso que eu mexo realmente com a cabeça das pessoas que participam, né? Para mudar a mentalidade, para ver o que a gente pode adequar à rotina, ver o que pode adequar em relação a que gosta de comer, a que não gosta de comer. Lógico, e tudo de acordo com cada indivíduo. Mas não adianta, igual o senhor falou, querer fazer, mudar de vida, sendo que você não coloca isso na cabeça. E tem que colocar na balança. O que você está perdendo com esse aumento de peso? O que você está ganhando? Até quando você quer se privar de certa atividade devido a esse aumento de peso? Então, eu trabalho durante esses 15 dias justamente esses quesitos, né? Para a pessoa ir percebendo que a comida não é tudo, que não é qualquer sentimento que ela tenha, tanto de raiva quanto de felicidade,
felicidade, de euforia, que a comida vai resolver os problemas. Então, é um projeto bastante interessante. Durante esses 15 dias, alguns participantes, eles eliminam de 4 a 5 quilos. Tem participante que elimina 2 quilos, porque tudo vai de acordo com cada indivíduo. Não é porque um participante eliminou 5 quilos que o outro também vai eliminar, né? Cada um dentro daquele limite que cada um consegue perceber. E também não resolve muito você fazer uma dieta por conta própria. Ah, não, hoje eu não vou jantar. Aí você fala, não, essa semana eu vou ficar sem jantar. Não é por aí o caminho. Você tem que comer certinho, mas tem as horas, tem as porções que você deve comer. Dá uma certa agonia? Dá sim. Mas é aquilo que eu falei, mexe com o emocional da gente, mexe com a cabeça, mas o resultado eu tenho certeza que é fantástico. Se você quiser fazer um teste, é só, se você morar em prédio, sobe aí uns 3, 4 andares que você vai ver o resultado na hora que você chegar lá em cima. Está com um palmo de língua para fora. É isso mesmo, Antônia. As pessoas elas têm que saber que deixar um pouquinho de lado a comida como totalmente social, porque a gente vive nesse meio. Festa é comida, vamos encontrar, vamos sair para comer. Então é tudo através da comida, mas que acaba a comida sendo um vilão para a pessoa. É verdade. Então nós temos que colocar a comida como um terrorismo e não colocar ela como uma aliada, vendo também a questão fisiológica, para dar aquela saciedade, não comer a ponto de ficar estufado ou a ponto de você vomitar e depois se sentir culpado, né? Porque ingeriu uma quantidade de comida. Tudo é permitido, mais uma vez eu vou dizer, mas a gente tem que ter ponderamento em relação à comida e o projeto visa justamente isso. Ok. Bom, as inscrições já estão abertas, já foi dado aí inclusive o telefone e tal. Quem quiser fazer, está aí o projeto Além do Prato. Doutora Carolina Chaveiro da Silva, muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa. Até o próximo, obrigada. E depois do intervalo, você vai ver que nos últimos 6 meses o preço médio da gasolina subiu quase 20% nos postos de combustível. E você vai conhecer as plantas medicinais que ajudam a controlar a saúde do intestino. Nós voltamos já. O preço médio da gasolina no Brasil, sem descontar a inflação, é o maior já registrado na série histórica da Agência Nacional de Petróleo, ANP, que começou a fazer essa medição em 2001. E nos últimos 6 meses, o preço da gasolina, o preço médio, subiu 19,5% nos postos de combustível e já se aproxima o preço médio, R$ 4,20. Em algumas cidades, já está perto de romper a barreira dos R$ 5,00 o litro. A gasolina mais cara do Brasil está na região norte. Em Tefé, no Amazonas, o preço médio de 1 litro de gasolina é de R$ 4,94. Em Alenquer, no Pará, chega a R$ 4,83. Para os paulistas, a gasolina mais cara está no município de Dracena, R$ 4,19. E a mais barata fica em São José dos Campos, R$ 3,86. A escalada do preço está relacionada à nova política de ajustes da Petrobras, que está em vigor desde julho de 2017, quando a estatal anunciou que as variações ocorreriam com mais frequências. E nesse período, os preços foram reajustados 133 vezes. A mudança foi feita para dar agilidade aos reajustes e acompanhar a volatilidade da taxa de câmbio e também da cotação de petróleo. Só que o barril de petróleo ficou 28% mais caro nos últimos 6 meses. Quando se compara o preço da gasolina aqui no Brasil com o do norte-americano, lá nos Estados Unidos, que é de livre concorrência e sem nenhum tipo de política, percebe-se que a diferença é muito grande. Lá nos Estados Unidos, o preço médio do litro da gasolina é de R$ 2,25. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara ela é fitoterapeuta, homeopata, trabalha em saúde pública no Hospital de Medicina Alternativa e é proprietária da Naturofarma. E nós vamos falar sobre as plantas medicinais que ajudam na saúde do intestino. Doutora Mara Rúbia, bom dia.
Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, bom dia para todo mundo, né? Pois é, depois dessa notícia da gasolina, dá uma dor no estômago, Tá não dá? mesmo. Muito, né? Piora, né? É muito caro, né? Muito caro. É uma loucura. Doutora Mara, o intestino é um dos órgãos, uma das regiões no nosso corpo que dá uma série de problemas, né? Muito problema, né? Hoje, assim, diz que maioria, grande parte das doenças inicia e termina no intestino. Então, é um órgão importantíssimo, né? Então, disse também que ele é o segundo cérebro, né? Que a quantidade de neurotransmissores que está alojada ali no intestino é realmente muito grande, né? Muito grande. Às vezes, até maior do que no próprio cérebro. E ele recebe uma carga, principalmente de líquido e sólido, né? Coisa que a gente come e bebe, exatamente, muito grande, onde né? ele tem que processar, filtrar, absorver ou não. Então, assim, é um órgão importantíssimo. Ele tem que fazer ali um trabalho realmente que tem hora que eu fico imaginando como é que a dinâmica do intestino do nosso organismo para separar tudo, jogar um pouco disso para cá, joga para fora, não joga. Realmente, dá uma resposta às vezes meio rápida de uma comida que você come, né? Exatamente. Então é um órgão assim que tem uma importância vital para a saúde do nosso corpo. Então a gente tem que cuidar muito bem da saúde desse nosso intestino, né? Só que a gente judia muito dele, né? Judia muito. Às vezes, assim, nós precisamos de ter uma alimentação equilibrada, né? Rico em fibras, que é muito importante. Mesmo se você come fibras, você tem que tomar uma quantidade bem alta de água, né? Porque senão você vai ter uma complicação. Em vez de aquilo assim, fazer um efeito rápido, você vai ter uma constipação. Uma demora mais. Você pode prender o intestino se você comer fibras e não tomar água. Ah, sim, entendi. Né? E aí então, complica mais a situação. A questão do emocional também tem um efeito muito grande. É incrível, mas muita coisa reflete no intestino, né? Muita coisa. Às vezes você pode ver, muitas pessoas o órgão de choque é o intestino. É verdade. Né? Então, às vezes a pessoa fica nervosa, aí dá uma diarreia. Ou vice-versa. Ou trava. Né? É complicado. E hidratar bem e atividade física, porque também estimula todo o metabolismo. Então, é muito importante. Doutora Mara, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar das principais plantas medicinais que você deve ter aí na sua propriedade que ajudam a, vamos dizer assim, a melhorar o trato intestinal. É um minutinho só, eu volto já. Para produzir e alimentar, a terra precisa de tecnologia, precisa de eficiência, precisa de parceria. A máquina que faz produzir depende dos que acreditam na terra e criam ferramentas e melhoram seu desempenho. A força da terra precisa da parceria que faz produzir. Planalto Tratores, um braço forte a seu serviço. Goiânia, Jussara e Tumbiara. Você passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem. Chegou a hora de usar a sua nota. No SISU, para se candidatar a uma vaga em uma universidade pública. No ProUni, para tentar uma bolsa de estudo nas universidades particulares. E no FIES, para conquistar um financiamento para o seu curso superior. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Foi o professor Joaca que me deu. Foi ele que me ensinou a surfar quando eu tinha 5 anos. Desde que eu peguei minha primeira onda, eu sempre sonhei em participar do Taos. Senhoras e senhores, acreditem se quiser. Mas até ontem esses caras nem equipe tinham. Rafael, Bernardo Billy e Jojó Mineiro. Equipe Joacas! Esses três aí tem mais garra do que todos os surfistas juntos na praia, entendeu? Joacas! Joacas, nova série. Sábados e domingos, 11 da manhã, no Mundo Disney, no SBT. Agronegócio. Oferecimento. Confinamento sem volumoso é com Nutroboi. Tecnologia Nutroeste. Planalto Tratores. Um braço forte ao seu serviço. Acura. Tratamento definitivo das infecções em dose e descarte zero.
Eu estou de volta conversando com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Nós estamos falando sobre o intestino e agora nós vamos falar sobre as plantas medicinais que ajudam na saúde do intestino. Doutora Mara, tem uma série de plantas que ajudam a dar uma melhorada, né? Dá uma melhorada. É claro que, por exemplo, essas plantas que nós vamos falar aí, por exemplo, a cáscara sagrada. Tem a cáscara sagrada e o coentro, né? O coentro, né? O coentro, por exemplo, é uma planta que pode ser utilizado muito na alimentação, em saladas e tal, comer ela fresca, mas também a sementinha pode ser feito pó e ser usado em quantidades maiores também para ajudar nesse metabolismo do intestino. Aí tem a erva doce. A cáscara sagrada tem uma ação laxativa. Né? Laxativa. Que só realmente deve ser usada em casos realmente extremos, né? Aí tem a erva doce e a sêmen, né? A erva doce, que é uma planta também muito boa, tem uma ação digestiva, tem uma ação que melhora todo o peristaltismo. E o sene também tem uma ação laxativa. O sene, tanto o sene como a cáscara sagrada, tem que ser usada de curto prazo. Você não pode usar ela durante um tempo. Muito tempo. Né? Se você está com o intestino preso e tudo, aí você usaria o sene ou a cáscara sagrada, ou então a cássia fístula, que nós vamos falar também, mas só que não por muito tempo. No máximo, normalmente, 10 a 15 dias. Aí tem também a espinheira santa e a jurubeba. Também que ajuda no metabolismo, tanto da digestão como um todo, e também na questão intestinal. E basicamente todas essas que nós já falamos aí são muito comuns, né? Muito comuns. Aí tem a linhaça e o ruibarbo. A linhaça, por exemplo, você pode usar ela na alimentação, bater ela, sem pegar a semente e bater, nunca usar ela sem triturar, porque senão ela vai passar direto, né? Então tem que fazer esse processo. E normalmente a gente usa colocar de molho na água. Todas essas sementes, deixar de molho para uma absorção melhor e para liberar também os ômegas, né? Que a gente chama os ômega 3, que estão ali na semente de linhaça. E também na chia, que é uma outra planta também que deve ser usada na questão intestinal. Aí tem a chia e tem também a plantagopsílio. Plantagopsílio, né? Plantagopsílio também é uma planta que forma a massa intestinal, né? Forma o bolo fecal, que a gente chama, ajuda a melhorar isso aí. É uma planta importantíssima, inclusive sendo usado pela indústria também. Tem vários produtos na indústria à base do plantagopsílio. Então é bem importante. E a última seria a cássia fístula, né? Cássia fístula tem uma ação laxativa muito boa. Que é conhecida como chuva de ouro, né? Chuva de ouro. Mas você não deve usar nenhum desses laxantes por um tempo muito prolongado, né? Porque você tem que adaptar o seu organismo, melhorar tanto com a hidratação como com a alimentação. E num caso realmente necessário, você utilizaria uma dessas plantas aí. Até no programa de hoje, eu estava conversando com a doutora Carolina, ela está fazendo um projeto sobre além do prato, né? Quer dizer, fazendo uma reeducação alimentar. Isso é muito importante para o funcionamento intestinal, né? De uma certa forma, todo o sistema digestivo, mas do intestino, então, porque tudo tem que ser metabolizado ali no intestino, né? E o intestino, ele trabalha basicamente, ele não para, né? Não para. Não para, trabalhando direto, né? O tempo todo. E se você não eliminar bem, você vai acumular toxinas no corpo e com isso vem as doenças, né? É gordura que a gente come, é batata frita, é bebida. Excesso de toxinas que são altamente maléficas do organismo. Então, a importância também da utilização dos pré-bióticos e probióticos, que também são muito importantes para a saúde do intestino. Agora, a gente tem muita bactéria no intestino. Ela é composta de milhões de bactérias, né? Então, nós temos bactérias boas e as ruins. Então, por isso, é ter um equilíbrio. E por isso que essas probióticos e pré-bióticos são importantes, porque são bactérias boas, né? Que vai estar ali ajudando em todo esse processo metabólico e intestinal. Tá certo. Aí, ó, negócio interessante, a gente tem que cuidar bem do nosso intestino, porque senão a saúde vai embora. Doutora Mara Rúbia, mais uma vez, obrigado pela participação da senhora, foi muito bom. E até o próximo. Até o próximo, obrigada a todos. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Os nossos desejos são como crianças pequenas. Quanto mais lhes cedemos, mais exigentes se tornam. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.